Ah, mas Sanji é bucha, ele não teve a capacidade de proteger o Dr. Vegapunk. Mas, você está certo disso? Muitos de vocês humilharam, caluniaram e falaram mal do nosso cozinheiro. Porém, agora, nesse capítulo 1123 de One Piece, Oda veio para mostrar que Sanji é realmente God. Então, fica ligado aí, porque estamos agora indo em rumo a Elbaf. Salve, piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Então, já deixa aí aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma de nossas resenhas. Porque agora eu vou começar a narrar tudo o que aconteceu nesse capítulo para vocês. Por isso, chega de enrolação, vem com o pai e bora para o vídeo. O título do capítulo 1123 de One Piece é O Vazio de 2 Semanas. Na página 1, vemos a história de capa da peregrinação substituta da colheita dourada de Yamato, a Criança Ogro volume 11. A punição é comer Oden junto com aquele que você odeia. Na imagem, vemos que Denjiro fez as crianças que jogaram pedra em Yamato comerem Oden junto com ela. E pelo visto, agora eles se tornaram amigos. Na página 2 temos a nota inicial do editor que diz assim: o impacto do Haki ainda. O capítulo começa em Egghead. Vemos que os marinheiros tentam entrar em contato através do rádio com os navios da marinha que estavam em Egghead. Assim, eles falam: atenção marinheiros, o que está acontecendo aí? Porém, ninguém responde à mensagem. Vemos que todos eles estão desmaiados, até mesmo os de patente alta como os vice-almirantes. Nesse momento, essa Snake, que está acordada, mas ainda está dentro de sua bolha, começa a falar: acordem todos vocês! Os piratas do Chapéu de Palha estão escapando! Na página 3, a cena muda para fora da ilha de Egghead. Os gigantes falam: uau, chefes! Parece mesmo que todos foram nocauteados. Brog diz: é mesmo? Impressionante. Dory fala: não senti nenhuma hostilidade. Deve ser melhor que o Haki do Rei de Shanks, o Ruivo. Luffy, ainda no Gear 50, sorri e grita de longe para o robô ancestral: hehe. Obrigado, robô gigante! Porém, Emmett continua parado e não reage mais às palavras de Luffy. E olha só que legal, Dory não chegou a confirmar que o Haki do Rei de Joy Boy é mais poderoso do que o de Shanks. E por que isso é importante? Lembrem-se que no flashback do robô ancestral, Joy Boy chegou a dizer para Emmett que ele estaria selando dentro dele o seu Haki mais poderoso. Ou seja, no quesito Haki do Rei, parece que não há uma diferença muito grande entre Shanks e Joy Boy. Lógico, considerando que ele usou o seu Haki mais poderoso para selar dentro do robô ancestral. Até porque, se o Haki dele demonstrasse ser muito mais poderoso do que o de Shanks, provavelmente Dory e Brog teriam mencionado alguma coisa. Na página 5, o navio de Elbaf e o Sunny navegam juntos para Elbaf. Dory diz: tudo bem então, enquanto os marinheiros estão dormindo, Brog completa: vamos sair daqui. Os gigantes gritam: aê! Entendido, chefe! Vamos lá, rapaziada! Zarpem para Elbaf! Aê! Vemos Bonnie em forma criança dormindo em cima de Kuma, Zoro relaxado por não ter que lutar mais, Usopp chorando enquanto cumprimenta Dory Brog do Sunny e Luffy em sua forma exausta deitado no colo de Nami. Vemos também que Sanji fica sozinho olhando para o corpo de Vegapunk que está deitado em um futon. Sanji diz: não consigo entender isso, Vegapunk. Essas palavras que você disse. Então com isso, seu truque está completo, é isso? Ei, eu não estive prestando muita atenção, mas você disse coisas malucas. E aqui fica a grande questão. O que será que aconteceu com Bartolomeu Kuma? Será que ele morreu? Será que ele continua vivo? Afinal de contas, nós vimos agora Bonnie deitado em cima de seu corpo. Mas, e se ele ainda estiver vivo? O que vai acontecer com ele e com Bonnie daqui por diante? Eu acredito que eles não se tornarão chapéus de palha. Posso até acabar me enganando. Porém, tem uma outra teoria muito interessante que dizem que Kuma vai acabar morrendo e Vivi vai comer a sua Akuma no Mi. Mas, ainda assim, eu prefiro imaginar que se Kuma continuar vivo, pode ser que de alguma forma ele e Bonnie acabem indo se encontrar com os revolucionários. Afinal de contas, Dragon meio que deve isso, tanto para Kuma quanto para Ginny. Ou seja, a partir de agora,
Dragon faria de tudo para recuperar as memórias de Kuma e iria cuidar de Bonnie daqui por diante. Na página 6 começa um flashback que acontece há 2 semanas atrás em Egghead. Shaka descobriu que houve uma alteração nos dados da usina e mostrou a informação para Vegapunk e Pitágoras. Vegapunk diz: há anomalias nas leituras numéricas da usina de energia. Pitágoras fala: não há como errar. Por favor, olhem a densidade da quantidade de partículas e o fluxo de nêutrons. Shaka diz: o consumo de energia dos serafins está aumentando pouco a pouco. Se isso for um erro, então temos um sério problema em nossas mãos. Pitágoras fala: are? Isso é diferente das leituras numéricas que confirmamos. Vegapunk diz: há um aumento na razão de reação, mas a usina de energia ainda está estável. Shaka responde: de fato, isso significa que esses dados indicam vestígios da Mother Flame sendo roubada por alguém. Todas as leituras numéricas da usina de energia foram falsificadas e exibidas com precisão. O único capaz de fazer algo assim é... E aqui temos uma nota do editor, galera, explicando o que significa aquela palavra arerê mencionada por Pitágoras. Are pode ser uma referência ao detetive Conan. Essa é a frase que Edogawa Conan usa quando encontra pistas para um caso e, ao mesmo tempo, finge inocência enquanto aponta para elas. Como os 3 Vegapunks estão investigando um caso, a referência se encaixa perfeitamente. Na página 7, Vegapunk, Shaka e Pitágoras desconfiam que um dos satélites deve estar os traindo. O doutor então diz: um Vegapunk? Será que é a Lilith? Shaka responde: infelizmente, os únicos com álibis perfeitamente válidos somos nós 3 aqui. Pitágoras diz: a quantidade de energia roubada é colossal. Vegapunk fala: então pode ser que um dos 4 restantes, a Lilith em particular. Shaka diz: por isso devemos colocar nossos cérebros em modo furtivo. Vegapunk responde: certo, porque se essa nossa experiência for compartilhada com os Punk Records Lilith, quero dizer, o culpado será capaz de nos detectar. A cena muda para uma semana atrás. Pitágoras então diz: isso é ruim, eu identifiquei o culpado, é a York. Vegapunk e Shaka falam juntos: o quê? Na página 8, Pitágoras volta a falar: as informações dela sincronizadas com Punk Records são apenas falsas memórias. Está na raiz do crime. Os vídeos enviados pelos caracóis câmera também foram falsificados. Vegapunk diz: com que propósito? Além disso, me desculpe, Lilith. Shaka continua: há vestígios de uma arma besta marinha sendo manipulada. Pitágoras fala: também foram encontrados vestígios de uso de um caracol transponder branco, usado para bloquear escutas. Vegapunk diz: eu encontrei recuperação de dados bem-sucedidas do caracol transponder de longa distância. Vemos então Vegapunk, Pitágoras e Shaka ouvindo a gravação da mensagem de York para os Gorosei. Porém, na transmissão podemos ver que há um pouco de ruído. Então, a mensagem começa assim: o Dr. Vegapunk está pesquisando o século vazio. A cena volta para Vegapunk e ele diz: essa transmissão foi direcionada para Mary Joyce. Então a razão por trás das investigações repetidas da Cyberpool foi essa. Na página 9 a cena muda para 6 dias atrás. E Vegapunk ficou sabendo que o reino de Lulúcia sumiu completamente do mapa. Então ele diz: parece que o reino de Lulúcia desapareceu. Os detalhes ainda são incertos, mas tenho uma má premonição sobre isso. Pitágoras, mantenha vigilância sobre as ondas de rádio e os níveis de água subterrânea. Pitágoras responde: estou indo. Shaka fala: você acha que isso está relacionado à Mother Flame roubada? Vegapunk responde: sim, parece que Mother Flame foi transportada por uma arma besta marinha e entregue ao governo mundial. Se posso ser tão ousado a ponto de falar sem provas, acho que o governo está na posse de uma arma ancestral. Isso foi causado pela Mother Flame, que foi dada por York. Os resultados logo virão à tona. Isso é irracional. Não posso falar sobre isso publicamente.
A culpa é minha. Não deveria ter tirado ganância de um humano para criá-la. Na página 10 a cena continua e Pitágoras diz: há algo que possamos fazer para capturar York? Vegapunk responde: não, é tarde demais para isso. Qualquer que seja o objetivo de York, qualquer um que saiba algo sobre o século vazio será eliminado. York mostrou o valor para eles entregando a Mother Flame, embora tão levianamente. Se fôssemos nós, examinaríamos minuciosamente seu propósito e segurança. Shaka diz: Estela, a chance de escapar ainda está ao nosso alcance. Vegapunk responde: o navio já está preparado, Quasar, para que os residentes de Egghead possam escapar. Mas é impossível para nós. As ordens secretas já foram disseminadas para todas as bases da marinha por aí. Seremos perseguidos até o fim do mundo. Se esse fosse o caso, morrer em algum lugar desconhecido seria apenas sem sentido. Além disso, o equipamento que Ohara não tinha há 22 anos atrás, nós temos aqui em Egghead os meios para expandir e maximizar a própria voz. Na página 11, Vegapunk continua: quanto mais perto se chega, mais escuro fica. O que diabos é o governo mundial, afinal? Eu vou morrer, mas não vou morrer em vão. Desculpe por envolver vocês dois em tudo isso. Shaka responde: bobagem, nós também somos Vegapunks. Shaka e Pitágoras falam juntos: estávamos pensando a mesma coisa. Shaka sozinho fala: mas Estela, o que realmente define morte? Vegapunk apenas responde: bem. Após essa frase inacabada de Vegapunk, vemos o seu cérebro dentro do tanque de Egghead. Isso, galera, me faz pensar que o Dr. Vegapunk não morreu definitivamente. Afinal de contas, o seu cérebro continua vivo. E aí eu comecei a cogitar uma outra possibilidade. E se por um acaso alguém criasse um clone do Dr. Vegapunk com todas as suas características, personalidade, memórias e tudo mais? Provavelmente ele seria basicamente igual ao original. Por isso eu comecei a pensar em outra possibilidade também. E se Edson continuar vivo? Até porque a gente não viu mostrando a sua morte definitiva, por mais que ele estivesse bastante danificado. Então, se de alguma forma ele conseguiu desconectar aquele aparelho que tinha na cabeça dele, no qual sincronizava com os outros Vegapunk, pode ser que de alguma forma ele vá até algum lugar onde ele faça um backup do Dr. Vegapunk, de Shaka e de Pitágoras, assim fazendo com que eles voltem à vida com todas as suas memórias, personalidades e tudo mais. Eu acho muito difícil disso acontecer, porém acaba abrindo um leque de possibilidade caso Oda queira trazer Vegapunk mais pra frente. Até porque a participação do doutor foi muito pequena e a gente já tinha ouvido falar de Vegapunk várias vezes por muito tempo. Então, se Oda quiser trazer ele no futuro, ele pode usar essa válvula de escape. Na página 12, Vegapunk diz: há mais uma coisa que não pode ser perdida: o equipamento de fabricação de nuvens de ilha, o Kumofuto. As nuvens ilha podem ser a pedra angular salvadora para a humanidade no futuro, caso o mundo venha a afundar no mar. Uma curiosidade aqui, galera, é que Kumofuto é uma máquina para criar ilhas de nuvens, e podemos vê-la sendo aquela garrafa que aparece no meio de Egghead. Depois disso, vemos que Vegapunk começou a modificar o interior do robô ancestral para abrigar o Dendemushi de transmissão. Um dia, York encontrou e o perguntou: o que você está fazendo aqui, Estela? Vegapunk respondeu: oh, York, o mesmo de sempre. Estou fazendo experimentos operacionais para Mother Flame, usando-a como fonte de energia para fazer essa coisa se mover. Idealmente, é claro. York disse: tá certo, espero que você consiga logo. Vegapunk em pensamento diz: de fato, ser imperfeito é minha única esperança. Na página 13, o flashback muda para 2 dias atrás. Vegapunk, Shaka e Pitágoras fizeram as gravações para a transmissão. Por isso, a gente só tinha visto os três aparecendo nos vídeos da transmissão. Shaka então diz: vá em frente e tente falar.
eu já iniciei a gravação. Vegapunk fala: Hã? Oi, olá, olá, teste, mundo, atenção. Eu sou o Dr. Vegapunk, o humilde cientista gênio. A cena sai da mensagem e vemos o robô ancestral enquanto Shaka diz: o choque será massivo. Vegapunk fala: mas é o nosso privilégio deixar todos saberem a verdade. Certamente, ninguém vai imaginar que o Caracol Transponder estaria dentro desta coisa. Com minha morte como gatilho, a transmissão começará. Na página 14, depois das gravações, Vegapunk, Shaka e Pitágoras deitam em máquinas e se preparam para apagarem suas memórias das últimas 2 semanas. Vegapunk diz: e só para garantir, para que ninguém possa detectar que preparamos algo assim, vamos apagar isso de nossas memórias também. E como custo, outras memórias relacionadas também desaparecerão. O fato de York ter nos traído e roubado a Mother Flame e o fato de nossas vidas estarem sendo alvo. Ficaremos surpresos com tudo isso novamente. Shaka responde: de fato. Vegapunk volta a falar: sentiremos o medo novamente, mas nossas contramedidas já estão preparadas. Quando o pior cenário acontecer... Na página 15 ele continua: será a nossa vitória. Então vamos lá, galera. A única maneira do Dr. Vegapunk conseguir enganar York era apagando as suas memórias, a de Shaka e a de Pitágoras. Por isso, naquela cena onde Vegapunk descobriu que York era traidora, ele acabou ficando tão surpreso e conseguiu fazer com que York não percebesse que ele já sabia dos seus planos. Após o apagamento de suas memórias acontecer, os 3 acordam e Shaka fala: ei, por que estamos aqui? Pitágoras responde: esta é a sala de experimentação da massa de memória. Nesse momento, Vegapunk encontra uma carta e diz: essa é a minha letra. Na mensagem diz assim: bom dia, senhores. Agora há um vazio de 2 semanas em suas memórias. Mas isso foi decidido por vocês mesmos. Tenho certeza de que há muitas coisas surpreendentes reservadas para vocês. Ao ler isso, Vegapunk diz: o quê? Em seguida ele volta a ler a mensagem que está escrito: mas há uma coisa que eu vou contar. Na página 16 a mensagem continua: sua pesquisa sobre o século perdido agora foi exposta ao governo, mas... Vegapunk fica surpreso novamente e diz: o quê? Fomos expostos! Continuando a mensagem: vocês já montaram as melhores contramedidas, então por favor acreditem em vocês mesmos e morram. Vegapunk, sem entender o que está acontecendo, volta a falar: morrer, você diz? Que nada! A mensagem continua: e mais uma coisa. Nesse momento a mensagem é interrompida e Pitágoras fala: Estela, o Imperador Chapéu de Palha e sua tripulação, junto com a Bonnie, desembarcaram aqui. Vegapunk responde: o quê? Pitágoras diz: a Cip Zero também desembarcou. Vegapunk fala mais uma vez: o quê? Pitágoras continua: também fomos cercados por navios de guerra da Marinha. Vegapunk fala mais uma vez: o quê? E Pitágoras finaliza: o Almirante Kizaru e um dos 5 anciões, São Saturno, está com eles. Vegapunk grita de novo desesperado: o quê? De repente, a cena muda para o momento em que Vegapunk, junto com Sanji, Atlas e Frank, estavam dentro do Vegatank 8, indo em direção à parte inferior de Egghead, quando a marinha atacou a ilha. Vemos então que tinha rolado uma conversa dentro do Vegatank, que não tinha sido apresentada para nós. Vegapunk então diz: vou salvar a Bonnie agora, mas acho que vou ficar lá embaixo. Sanji fala: o quê? Você vai morrer? Vegapunk responde: não precisa me resgatar, só me deixe em paz e deixe-me morrer. Sanji diz: ei, velho, você tá querendo morrer? E pelo visto Sanji só deixou o Vegapunk morrer porque foi um pedido direto do doutor. Talvez isso explique aquele momento em que Sanji estava pedindo pra galera fugir enquanto o Vegapunk estava distraindo o Gorosei Saturno.
Mas a questão que fica é, se Sanji quisesse realmente proteger Vegapunk, será que ele teria conseguido? Afinal de contas, teve momentos que até mesmo Saturno e Kizaru atacaram o Doutor. Então, seria bastante difícil, mesmo com Sanji usando o seu fator de linhagem ativado. Contudo, ainda assim, Oda deu uma resposta para os haters de Sanji, que estavam dizendo que ele era bucha e que não tinha conseguido proteger o Dr. Vegapunk de jeito nenhum. Na página 17, a cena continua e Vegapunk fala: "Não é bem assim, mas acho que algo vai acontecer quando eu morrer." Sanji responde: "Claro que vai. Vai causar um grande rebuliço. Não vou deixar você morrer assim." Vegapunk fala: "Por favor, eu imploro." E também... Nesse momento a cena volta para o presente. Os piratas guerreiros gigantes estão comemorando que estão com seus amigos. Vemos os gigantes, mas não a tripulação completa dos chapéus de palha. Os gigantes gritam: "Aê!" Dory e Brog falam: "Um brinde pelo reencontro com os nossos amigos." Luffy, que ainda está cansado em sua forma enrugada, tenta gritar: "Ei, espera! Vamos fazer isso depois! Depois, quando eu estiver recuperado!" O Sop, que está comemorando, grita: "Aê! Para a terra dos meus sonhos! Eu Bavi!" Brog então ri e Dory também. Enquanto isso acontece, a cena muda e vemos a frase final de Vegapunk para Sanji a respeito do One Piece. Sanji então diz: "Por que tem ele?" Vegapunk fala: "Espero que vocês o encontrem." Na nota final do editor, aparece a seguinte mensagem: "Um método engenhoso para se conectar com o futuro." Fim do capítulo 1123, sem pausa na próxima semana. E com isso ainda ficaram algumas lacunas em branco dentro desse arco de Egghead. Como por exemplo, como foi que Nico Robin se juntou a Kako para lutar contra os Serafins? Como ela saiu tão machucada? Além disso, a gente não sabe o que rolou com Stussy e com Edson. Provavelmente, Edson pode ter morrido, afinal de contas, ele estava gravemente danificado. Mas Stussy, a gente não sabe se ela conseguiu escapar da ilha. Se ela escapou, pode ser que ela tenha conseguido entrar no navio dos Mugiwaras, mas ficou escondida justamente para que nenhum dos Gorosei acabasse encontrando ela, e assim ela pode tentar dar como fugitiva ou então como morta. Não sei como Oda vai explicar isso aí. Porém, provavelmente mais pra frente, ele deve trazer alguns detalhes para explicar o que rolou com esses personagens, principalmente com Kuma, que eu mencionei mais cedo, que pode estar morto ou estar vivo, mas a gente ainda não sabe como Oda vai finalizar essa situação. Sim, galera, a promessa do arco de Elbaf está prestes a se tornar uma realidade. Eu não sei se eu fico feliz por estar chegando até aqui, ou se eu fico triste por imaginar que One Piece pode estar perto de acabar. Porém, eu fico me perguntando, será que o Sop vai imitar nesse arco? Afinal de contas, ele está devendo bastante desde o arco de Wano. Já tem um tempinho, na verdade, que o Sop não faz nada que seja empolgante ou que venha enfrentar algum oponente interessante. Então, vamos torcer para que apareça o Mjolnir por lá e o Sop finalmente levante o seu martelo de 10 toneladas. De todo modo, o capítulo acabou por aqui, então se você achou alguma curiosidade ou algo interessante que ninguém percebeu, deixa aí nos comentários pra gente resenhar um pouco mais. Dito isso, por enquanto isso é tudo, eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.